Nós temos aqui agora conosco o profeta Brasil. E aí, paz do Senhor Jesus. Boa Tá noite bem? aqui, né? Tá à noite já, né? Aí, aqui tá solzão aqui. Que já são 19h18 agora. Que bom ver o senhor, amado. O senhor está em Minas Gerais ainda? Tô na casa da família aqui, Minas Gerais. É um distrito de Uberlândia que chama Tapuirama. Tapuirama. É mais um estranho. O profeta mandou um vídeo aí de uma jabuticaba e chegou no meu coração. Acabou, acho que tá acabando essa semana. Tem até umas que tá na ponta, lá não dá para me apanhar, eu só fico olhando elas lá em cima, os passarinhos. Aquelas pretas, grandes assim, né? Aquelas... Grande, chamou olho de boi, é bem grande. E docinha. Você morde assim, ela até estrala, né? Tá! Sim, é porque a pele dela fica fininha, né? É docinha. Ai, ai, ai. E agora tá as mangas, pastor. As mangas já começaram a madurar. E eu fico olhando lá e lembrando do senhor. Falei, nossa, o pastor João aí. Nós compramos duas. Eles põem no supermercado aqui, né? $2 por $6, desse tamanho assim. Aí a gente põe ali e fica esperando até amadurecer. Às vezes fica preto. Eles, às vezes tem umas que eles põem ela, antes delas partir pro lado de vez, que fala que é de madurar, e elas não maduram, ela murcha nem não madura. Olha só. Tem umas que não madura. Eu e minha esposa, a gente gosta de pegar a fruta do pé, assim, já... Nossa, eu já nem lembro mais. Aí vocês conseguem comprar abacaxi? Sim, nós compramos abacaxi. A gente importa tudo de todo lugar, né? De todo lugar. Você sabe como o senhor consegue comprar um abacaxi doce? Não. O senhor pega assim, ó, na coroa dele, em cima tem as coroas que são as folhas viradas para cima, né? Você pega as três do meio, lá do meio, e puxa. Se ela sair fácil, o abacaxi dá doce. Olha só! Tem que ensinar, ué. Ensinar para as nações. Que maravilha! Tá bom, amado. Fiz uma oração sobre o Senhor aqui. Amém, Jesus. Muito obrigado, pastor, ter trazido aqui para nós. O profeta João Batista, estamos aqui muito empolgados com o que o Senhor traz aqui para nós, as orações, as mensagens. Obrigado, Senhor, manter o teu canal uma fonte de água viva, uma fonte de edificação para os irmãos ao redor do mundo. Obrigado, Senhor, ter trazido agora para nós o profeta João Batista, Pai. Que o Senhor, então, a mão esteja sobre ele, que ele venha falar tuas palavras, teus sentimentos, que ele venha transbordar em nós a água viva que o Senhor derramou nele, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por isso. Abençoe, então, agora o profeta nos caminhos que o Senhor quer que a gente deve seguir, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a casa dele, abençoa onde ele está. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém, Jesus. Meia hora, querido. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pai, peço que o Senhor me ajude com as palavras, né? Assim como o profeta Jeremias, ele falou que ele não passava de uma criança. E o Senhor falou assim, não fala que eu passo de uma criança, eu coloco as palavras na sua boca. Amém? Então, assim, ó, essa semana, numa live, eu comentei que nos Mistérios de Deus, numa reunião, acho que não foi nem gravada, um dia de meio de semana, às 21 horas, a gente costuma não gravar, ali são contados os testemunhos, as experiências, as coisas que a gente vem vivendo com o Senhor, e muitas, às vezes, quem faz certinho mesmo é Deus, né? É Jesus, o Espírito Santo. São os três que faz tudo certo. Nós estamos aqui para alinhar com eles. E louvado seja Deus. Aí eu comentei nesse momento que o profeta João Batista, que o senhor colocou, eu não profetizo, tá? É escolhido por Deus antes do mundo existir, o senhor criou a minha alma, e antes do vento da mar, o senhor me consagrou como profeta das nações. Por isso o nome de João Batista, consagrado por Deus. Amém? Então, assim, os profetas, que são profetas mesmo, são escolhidos por Deus para revelar as coisas do mundo, as coisas que estão por vir, e as coisas que estão acontecendo, por que está acontecendo. O senhor revelou isso na minha vida em 2017, quando o senhor me levou para o encontro, dia 29 de outubro de 2017, dia 27 de outubro de 2017, dia 29 o senhor me libertou do alcoolismo,
E desde então o Senhor veio me ensinando o que Ele queria que eu vivesse, né? E graças a Deus, né? Glória a Deus, isso aí é uma promessa de Deus, não só na minha vida, mas na vida dos missionários, dos pastores, diáconos, evangelistas, dos mestres, né? Que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos por Deus para a gente ser usado para revelar a palavra de Deus, para revelar o que está acontecendo, o que vai acontecer. A promessa de Deus na minha vida, o que eu vivo hoje, é o que as nações vão viver depois. Mas não é para fazer mal, não é para fazer mal para mim e não é para fazer mal para você, onde que você estiver. Quando o senhor, em 2018 para 2019, quando começou a pandemia, eu estava passando um momento de correção. A gente passa por correção todo dia, né? Porque cada manhã nossa mente se renova no Senhor. Mas eu estava passando um momento de correção, que eu não entendi o que que era, e aí eu fiquei sem condição financeira, e eu reclamava muito, muito mesmo. Então, um pastor amigo meu, José Francisco, ele falava assim: João, não reclama, porque Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Como eu sou pastor, eu não sei ainda o que que vai ser, mas o Senhor tem um propósito nisso. Então, não reclama. Se você aprender a não reclamar, Deus vai te direcionar e vai suprir as suas necessidades. E aí eu reclamava muito, então, assim, estava muito difícil, não é? E aí eu ficava dentro dos quartos chorando, por causa da questão financeira, e aí eu não conseguia, ficava muito angustiado, e pouco tempo antes, né, eu tinha virado alcoólatra, tinha desanimado da vida, e o Senhor me libertou, né, dia 29, quando o Senhor disse para mim: João, você nunca mais vai colocar álcool na sua vida, que é a voz de Deus, em João 14, 24, Jesus fala assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo, não é a minha, é do Pai que me enviou, é a voz de Deus, amém? Então o Senhor me libertou do alcoolismo, sim, ó, de imediato, fui de ressaca para o encontro, no terceiro dia o Senhor me libertou. E aí então, assim, seguindo o entendimento que o Senhor me colocou hoje, né, e nessa semana foi muito ataque, não só a proteção de Deus, mas o maligno, ele ataca para a gente não anunciar o que Deus quer. E aí, o Espírito Santo me revelou assim: o que eu vivo hoje é o que as nações vão viver depois. É um profeta às nações, profetizado, consagrado por Deus, né? E então eu vivia um momento que eu estava chorando dentro do quarto, eu vivia angustiado, e eu vivia um tempo difícil, e o Senhor falou para mim numa madrugada, falou assim: João, eu falei assim: eis-me aqui. O Senhor falou assim: João, o mundo inteiro vai viver o que você está vivendo. Daí eu fiquei meio que igual Tomé, duvidando daquilo, pensava assim: como que o mundo vai ficar igual eu tô, né, chorando dentro do quarto? Aí quando começou a pandemia, como que o mundo ficou, né? O mundo ficou, todo mundo, grandes empresas fechando, muita gente foi contaminada, muitas famílias morreram, muitas famílias internadas, empresas fechando, os comércios fechados, as igrejas fechadas, e todo mundo chorando, e muitos reclamavam ainda, né, pela situação, mas sem entendimento. E aí o senhor veio e falou para mim: você lembra que eu te falei? E aí eu comecei a chorar de emoção da revelação do senhor naquele momento, dele ter me falado antes, e aconteceu. Então, assim, eu não profetizei isso, mas Deus tem um plano em cada detalhe da nossa vida, em cada passar, em cada lugar que eu te levo, ele tem uma coisa para te ensinar. Lá na frente ele vai revelar. Amém? Então, e aí eu passei por isso, e o mundo inteiro passou por isso, e aí, louvado seja Deus, foi recolocado devagarzinho, né, assim, deu uma acalmada, muitas pessoas foram levadas para outra dimensão, muitas pessoas morreram, né, muitas ainda estão com sequela dessa pandemia, né, mas eu creio que o plano de Deus não falha, né, ele tem um plano e ele vai entrar com cura e libertação nas nações. Então, desde 2016, eu vivo
totalmente pela fé, sem recursos, né? Já teve um serviço, trabalho fechado, na hora que o Senhor me tirou de lá e falou que é para mim viver para Ele, amém? Então não é para mim ter lugar fixo parado, serviço fechado parado, é para mim viver para Deus, levar a palavra por onde for. E aí eis-me aqui, né? Agora aí a mensagem sendo levada para vários lugares do mundo, é uma providência de Deus, amém? Os mistérios de Deus, levados para todas as nações, e eu peço que o Senhor convença as pessoas do poder de Jesus, né? Do arrependimento, do perdão, das pessoas pedir perdão e de Jesus te curar e salvar e libertar. Lucas 5, 17 a 26, Jesus cura, salva e liberta a cada manhã. Suas mentes se renovam, seja renovado. Então, eu vivo totalmente pela fé em Cristo, Senhor, Salvador. O Senhor já me levou para vários lugares, para um posto desativado, não que aquele posto, louvado seja Deus, está funcionando, porque não só na minha vida eu aprendi muita coisa, mas aquele posto havia sido consagrado pelo demônio, e Deus purificou ele, está funcionando hoje. Muitas vidas foram curadas de pessoas em questão de rua, muitas famílias foram unidas pelo Senhor, e vários lugares que o Senhor me leva. Então, o plano de Deus na minha vida é isso aí, para mim viver para Ele, profeta. O próprio Jesus passou por tudo que Ele passou, nós estamos passando hoje, né? Mas só que Jesus passou para Ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Aí eu faço uma pergunta para você, quem é Jesus? Todo mundo fala assim, Jesus é o Filho de Deus. Amém, Ele não é só isso. Jesus é o nosso próprio Pai, feito em carne, para Ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Como que Deus fez? Deus criou todas as coisas. Não haja, né? Haja luz e houve luz. Haja coisa seca e houve coisa seca. Haja. Poder de Deus. Como Ele criou tudo, Ele queria saber como que nós vivemos. Como que nós vivemos. É que Ele fez? Ele tirou todo o ego, todo o entendimento, todo o poder, se abaixou. Se colocou dentro de Maria. Se fez em carne. Mandou com que Ele fosse chutado, cuspido e humilhado, para Ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Então, Jesus é nosso Pai Celestial, feito em carne, para Ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. 1 João 4,2 fala que aquele que confessar que Jesus veio em carne é de Deus. João 14,6, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, Jesus é nosso Pai Celestial, Deus se fez em carne e enviou Jesus para Ele vir cá e levar sobre Ele todos os nossos pecados e sacrifícios. Deus arrebatou Ele e deixou o Espírito Santo, que é o Consolador. Então, o Espírito Santo que consola nós, que dá direção para nós, que ensina nós a viver o Evangelho, viver a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, tudo que eu vivo hoje, é o que o mundo vai viver depois. As nações vão viver depois. Vocês têm observado que está acontecendo muita tribulação no mundo, muita mudança no mundo, tanto no mundo físico como espiritual. Mudou tudo, né? O dia está passando mais rápido. A gente calcula que o dia de 24 está passando em 16 horas. A palavra do Senhor em Mateus 24 fala assim que, pois assim diz o Senhor, se os dias não fossem abreviados, os escolhidos não suportariam de tantas as batalhas que nós estamos vivendo, de tanto que é a vivência com o Espírito Santo, de quanto o ataque maligno. Então, nós somos escolhidos para viver esse tempo. E nós estamos aqui aprendendo em cada detalhe, em cada lugar. Quando as pessoas começam a me perseguir, Deus me tira daquele lugar, porque Ele cuida de nós, Ele sonda os pensamentos, e Ele vê a intenção, tanto a minha, como Deus me colocou como profeta, como das pessoas que estão tentando fazer casinha, fazendo coisas ruins contra mim, e aí o Senhor me tira daquele lugar. Não para fazer mal, né? Para ensinar para eles que a gente não pode pensar mal. O Senhor me corrige em tudo. Ele fala para mim não pensar mal, não falar mal, não desejar mal e não praticar o mal, assim como eu praticava muita coisa antes, mas eu não sabia, eu era cego, espiritual. Hoje
o Senhor me despertou, né, com o haja, e aí ele ensina a gente nos detalhes, amém? Então, assim, não tenha dúvida, quem já está aí nessa avivamento, né, nesse momento de despertar das almas, os pastores, mestres, diáconos, evangelistas, né, que já está sendo usado. Então, não fica em dúvida, porque o mal, que é contra Deus, ele está colocando muita flecha na mente das pessoas e falando assim, você está faltando você fazer algo, mas não está não. Deus está te usando no detalhe. Amém, pastores? Então, o que Deus vai permitir? Eu falo infelizmente, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, que são soberbas, que são arrogantes e são blasfemadores, que se gabam no dinheiro. Tem muitas pessoas que são de Deus, homens de Deus, que têm muito dinheiro. Mas tem muitas pessoas que são blasfemadores, arrogantes, egoístas, que está lá em 2 Timóteo 3, fala assim que as pessoas são egoístas e avarentos por causa do dinheiro, riqueza financeira, e aí por conta disso blasfema de Deus. Se acha acima de Deus. Então não tem ninguém acima de Deus. Não tem mãe de Deus. Deus é pai e mãe. Deus é o Criador. E Ele criou todas as coisas. Ele criou Maria, Pedro, José, João, Francisco, Antônio. Deus é criador de tudo. Ele criou todas as almas antes de tudo. Então, quando Deus chegou aqui, a terra estava vazia. O que Deus fez? Haja luz e houve luz. Haja. Deus criou tudo no haja. Quando você entender o poder de Deus, quiser entender, no momento que você está passando hoje, eu vi hoje um momento triste, né? Muito triste nas guerras, muito triste nos vendavais, o vento veio e arrancou casas, né? E deixou as pessoas no relento. E aí, sem lugar para dormir e sem alimento, muito triste. Eu passei por isso, eu fiquei sem saber como agir, sem dinheiro, sem casa. Eu já tive casa bem localizada, comércio bem montado, e hoje só vivo totalmente pela fé. Não tem salário, não tem casa, não tem riqueza nenhuma terrena, a não ser de Jesus. Jesus que comanda a minha vida, Ele que supre as minhas necessidades, Ele que me cura cada manhã. Lucas 1,37 fala assim que nada é impossível para Deus. Nada. Desde que você venha entender quem é Jesus, a seguir os caminhos do Senhor e Salvador Jesus, deixar de ser arrogante por conta da riqueza financeira, que Deus continue te abençoando e providenciando riqueza na sua vida, mas que tenha Jesus acima. E aí Ele providencia na sua vida. Ele te cura. Ele providencia uma casa para você ficar, Ele providencia um bem para sua família, Ele providencia cura na sua vida, cura espiritual, cura emocional, cura tudo. Para Deus nada é impossível. Então entenda isso. Muda a chave da sua vida. Fala, Senhor, eu quero isso. Eu preciso disso. Eu almejo isso na minha vida. Eu quero entender quem é Jesus na minha vida, na minha família. Eu preciso de uma riqueza maior do que eu tenho hoje. Eu preciso de uma riqueza melhor. Eu preciso de proteção da minha família. Preciso de uma casa, de uma roupa, de um alimento. Em nome de Jesus, eu declaro isso na sua vida. Declaro. Porque hoje o Senhor me supre as minhas necessidades, tudo pela fé. Um lugar para ficar, alimentação e viagens. Sou submisso a Deus. Quando a pessoa fala, um dia um pastor postou aí um negócio que doeu, falou assim que eu estava sendo enganado pelo demônio. Eu não falei, não dei resposta, porque a resposta vem do Senhor. Não é eu que dou a resposta, é Deus. É o Espírito Santo, Jesus. O profeta Ezequiel, capítulo 37, eu creio que o mundo hoje está vivendo nesse vale, como se fosse esse vale. A visão de um vale de ossos secos. Amém? Então, essa palavra não é para fazer mal,
é para te despertar e é para te curar. Eu creio que essa passagem, assim como todos os profetas, os missionários, os pastores, os diáconos são reavivados e despertados pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus e Salvador, por tudo que ele faz, e ele desperta. Depois vocês dão uma lidinha aí, Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 14. Fala assim, a visão de um vale de ossos secos. Pois assim diz o Senhor, veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e disse-lhes, dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pelo e pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu profetizo na vida de vocês que Deus vai melhorar a vida de vocês. Tudo que vocês não conseguiram agora, nesses últimos 7 anos, o senhor profetiza a Deus, quando Deus levar o senhor para outra dimensão, vai estar prontinho do jeito que você pediu. Porque Deus é amor, então não quer que você fique agarrado com coisas terrenas. Desagarre, mas não do amor. Amém? E olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os vossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, diz o Senhor. Então eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu financeiro, sobre onde que você estiver, na onde que você estiver. Quando você entender qual que é o poder de Deus através da sua vida, de onde que você estiver vivendo, independente de onde que estiver, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sonda os pensamentos todos de uma vez. Faça assim como Deus fez. Deus fez nós como sua imagem e semelhança, para que tenha domínio sobre todas as coisas, sobre todo o pensamento,
sobre toda a sua ação, sobre todo o seu animal, todo réptil, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, Pai. Gênesis 1:26. Deus fez nós como a sua imagem e semelhança, para que tenha domínio sobre todas as coisas. Então, domine-se, domine, não fica entrando em qualquer voz. Toma cuidado para você não cair nas vozes do mundo, nas vozes que não são do Senhor, nas vozes que não são de Deus. Quando você aprender a orar, acordar, a pessoa acorda a gente de noite, nas madrugadas, seja qualquer hora, e coloca pessoas na sua mente. Não é para você desejar mal, não é para você falar mal dessa pessoa, é para você orar pela vida dessa pessoa. Ora por ela. Perdoe ela. Porque o maligno, ele já é caído. Ele não tem salvação. Então, ele coloca barreiras na sua vida, ele coloca coisas na sua vida, na sua família. Ele ataca, sabe quem? Seu pai, seu irmão, seu filho, seu vizinho. Usa uma pessoa para atacar o seu sobrinho, para você ficar com raiva dessa pessoa. Porque ele é mau, maldito. Ele foi expulso do céu, quis passar em cima de Deus. Então Deus o amaldiçoou. Então ele é contra Deus. Se ele é contra Deus, ele vai atacar quem? Nós, filho de Deus. Mas Deus protege. Deus guia, purifica, direciona, cura, salva, liberta. Deus, nossa, Deus é tremendo. Todo tempo que você pensar no poder de Deus é mais. Tudo que você pedir para Deus e confiar, Deus faz. João 14:14, pois assim diz o Senhor: se pedirdes alguma coisa em meu nome e confiar, eu o farei. Ele falou o quê? Então, se você pedir tudo que for de bom, tudo que for de perfeito e tudo que for de agradável na sua vida, na sua família, na sua casa. Família não é só o seu irmão da sua casa, não. Família somos todos nós. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Filho de um único Deus, Criador do céu e da terra. Criador do universo. Criador das 4 gerações. Essa é a última, a 4ª e última geração. Então o Senhor trouxe nós para cá para a gente ser pessoas direcionadas por Ele, para a gente orar um pelo outro, para nós trazer a palavra para despertar as nações. Tudo que as nações estão passando hoje é uma correção. Deus está permitindo. Deus, ele vem segurando desde sempre, né? Que a gente vem vivendo. Dá uma dor. Toma uma dor que passa. Né? Tá com uma dor de cabeça, toma um remedinho que passa. Agora Deus está deixando acontecer. Está deixando o mal atacar. Para as pessoas entenderem quão grande é o poder de Deus. Quão grande é o poder de Jesus. Jesus é o único Senhor e Salvador. Ele é o único ressuscitado dentre os mortos. Jesus é Jesus. Jesus é nosso Pai. Ele é nosso irmão. Ele é nosso filho. Você é o pastor da sua casa. Você é o pastor da sua esposa. Você é o pastor do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, do seu vizinho. Quem fala mal do pastor está falando mal dele mesmo. Então a gente tem que aprender a sondar os espíritos, tomar cuidado com o que anuncia, tomar cuidado com o que fala. Bom é o Senhor. Eu peço que o Senhor continue abençoando esse mistério de Deus. Abençoe as famílias. Peço que o Senhor providencie em todas as nações. Nos Estados Unidos, né, as pessoas estão passando por um momento difícil, mas reconheçam, entendam, peçam perdão,
Senhor, me perdoe pelos pensamentos. Senhor, me perdoe por ter pensado mal do meu vizinho. Senhor, me perdoe por ter pensado mal do prefeito, do presidente, do presbítero, seja de quem for. Do jeitinho que existe o Espírito Santo, existe o mal. Existem 14 famílias bilionárias no mundo que são do anticristo. Mas só que Deus, com o poder dele, não quer perder uma sequer alma, uma sequer vida. E Deus vai deixar acontecer tudo mesmo, para convencer. Porque na tribulação que o Senhor convence. Amém? É nas coisas que você acha que é impossível, e Deus vem e faz brotar aquilo que você acha que é impossível, que para Deus nada é impossível. Apocalipse 3:7 fala assim, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Então, Deus fechou a porta do demônio, não a sua. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aí. Amém, amado, olha só. Pedir a ajuda do Senhor nas palavras, amém? Amém, 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 maravilha. O senhor tocou numa parte de reclamar, né? Eu ouvi do Breno que ele reclamava muito quando ele não queria trabalhar eu não sei como é que chama o cargo aí no Brasil, se limpa privada dos auxiliar de limpeza. Como é que é? Auxiliar de limpeza. Ah, sim. E ele reclamava muito, e o senhor falou para ele, enquanto você estiver reclamando, você vai ficar aí. Ele ficou lá 19 anos. Vou falar um negócio que aos olhos humanos é nojento. Mas você já chegou, às vezes, de ficar e entrar num vaso sanitário, ele está entupido, e o senhor falar para você enfiar a mão e desentupir? E ele falou mais ainda, ele falou, tinha essa viúva que morava na frente da casa dele, ele ia cortava a grama da casa dela, tudo, ele fez isso por muitos anos, e o senhor falou, fica aí, continua fazendo. Você vê a unção que ele tem, né? A unção que ele tem é coisa extraordinária. O senhor me levou em vários lugares, pastor, agora me colocou dentro da família, e aí eu não posso falar muita coisa, porque o demônio coloca eles contra, né? É o mal. Sim. Então eu tenho que fazer o quê? Ter sabedoria do Senhor. Ela tem que ficar quietinho, cuidado, viu? Não, mas assim, você sabia que o senhor, ele providencia momento para a gente falar algo? Ah, claro, Nem sempre, viu, profeta? Nem sempre. Não, mas tem que ter, sabedoria de Deus. Quando Deus foi criar todas as coisas, ele pegou uma chave. Sabe o que Deus pegou? Ele viu que ele tem poder para tudo, né? Mas ele pegou uma chave para criar todas as coisas. O senhor sabe qual? Sim. A sabedoria. Sim. Sabedoria. Amém? Amém, sabedoria. Muito bom. E é interessante, quando ele não teve mais problema, quando ele parou de reclamar, o senhor falou, agora tudo bem, agora você vai fazer o que eu te chamei para fazer, ministério. Não adianta querer correr. Com você foi assim também, profeta? Quando você parou de reclamar, que ele moveu você? Foi assim também? Quando eu parei de reclamar, ele me tirou, me ensinou a perdoar, né? Eu perdoei a sociedade com o meu irmão. O senhor me levou para um posto de gasolina. No terceiro dia, montou minha casa com todos os móveis. Só um negócio que eu oro muito a Deus, e não sei se eu errei nisso, que eu anunciei que aquele posto seria um lugar para me morar para a vida toda, né? Que era para montar uma instituição chamada Nações, Gênesis 17:4. Quando o senhor veio até a mim, em Brasília, e aí eu falei para Deus, assim, que se for da vontade do senhor reforma aquele posto e dê serviço para as pessoas. Se eu tivesse falado para Deus assim, senhor, monta aquela instituição que eu não sei, tinha montado. Aí eu não sei se eu pequei nisso. Eu acho que não. Acho que não. Não, mas o senhor é só do coração. O seu coração é coração de criança. Você tá tranquilo? O pastor Fábio Junto falou para mim assim, irmão João, foi um livramento na sua vida, porque se ia vir tanto processo em cima de você, então já vem tanto processo, tanta coisa que o senhor leva a gente para levar a palavra de cura em tantas vidas. Se você ter processo judicial da terra na sua vida, ia ser pior para você. Sim. Esse posto é em Minas Gerais, que o senhor falou? Em Uberlândia, Minas Gerais, ele fica na Avenida Vasconcelos Costa, esquina Cabueno Brandão, no bairro Martins. É no 1220, se não me engano. 1220, alguma coisa assim. O senhor me deixou lá 3 anos. Foi uma aprendizagem. Muito ataque maligno.
Eu fui enforcado 3 vezes pelo demônio. Os traficantes tentou me matar 17 vezes. Nossa, mano. Passou 22 Covid por mim, o senhor cuspiu da minha boca 22 bolinhas amarelinhas. E eu não fui condenado. É o poder de Deus. Amém. Não, Deus põe a mão. Muito obrigado, então, querido. Nós vamos fechar aqui a live. Gostei aqui da Lara ensinando você colocar abacaxi dentro de um saco. O abacaxi tem que ser ambiente normal. Aqui não tem, a Lara, aqui não tem ambiente normal, não. Aqui é frio sempre. Coloca dentro do armário de madeira, pastor. Aqui é frio sempre, mano. Coloca dentro de um armário, tipo um guarda-roupa, alguma coisa assim, enrolado num papel, num saquinho de papel. Aliás, eu lembrei que agora a minha esposa, ela não faz coisa que faz fermento, que ela falou que não esquenta. Ela vai dentro do armário, abre o armário, fecha o armário, porque tem que ter o calorzinho lá do fermento, esquecer a massa, né? Uma coisa assim. Isso, é para ela inchar. Quando você vai fazer rosca, alguma coisa assim, pão, né? Ele tem que crescer para ele ficar bom. Quando ele não cresce, fica... Aqui no Brasil eu falei embatumado. Não cresce. Embacumado, tá bom. Nossa, já são 1h53. Nossa, que isso. O tempo passa quando a gente está tendo alegria, né? Pede oração, por favor, amado. Por favor, oração ao redor do mundo, os irmãos. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, cura, libertação, discernimento na vida das nações, por onde essa palavra for, das pessoas que estão passando por momentos difíceis, nesses vendavais, nessas tempestades, nas guerras, seja qual ela for, Pai. O Senhor entra com providência financeira, cura, libertação e discernimento em todas as nações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, 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 querido. Eu declaro em nome de Jesus que todo pé, todo chão que você pisar vai ser sagrado em nome de Jesus, toda casa onde você estiver vai ser consagrada em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Amém.